Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, vamos juntos ouvir a palavra de Deus e eu te convido para que assim possamos cada vez mais abrir o nosso coração e deixar com que o nosso Senhor fale com cada um de nós. E aqui por esse canal você vai fazer isso, então eu te convido. Esse mês de setembro, é mês dedicado à palavra de Deus. Vai lá. Pega a sua Bíblia, pega a sua liturgia diária ou até o seu próprio aplicativo da sua Bíblia que tem no seu celular para que a gente possa escutar a palavra de Deus juntos, tá bem? Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Vou falar mais uma vez para que você anote certinho e pegue na sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, e aí, compreendeu a palavra de Deus hoje? Você entendeu aquilo que o nosso Senhor está falando, sim ou não? Quanto mais nós vamos escutando a palavra de Deus, mais nós vamos deixando com que ela vá falando conosco. Então, o nosso Senhor no Evangelho de hoje está dizendo para nós que quando nós estamos na presença dEle, aqui, né, a nossa realidade vai sendo transformada. Por quê? Lá no início do Evangelho ele disse assim, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Ou seja, os discípulos de Jesus não levavam em consideração aquela realidade da lei que era prescrita para os fariseus, para os discípulos, para aqueles que viviam na época de Jesus. E aí Jesus vai dizer da seguinte maneira: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Aqui já é a centralidade do Evangelho. E aí o próprio Jesus na sequência vai dizer assim, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. O que Jesus está dizendo para nós? Está dizendo que naquela época, quando ele estava no meio de nós, fisicamente, pessoa, né? Cristo Jesus no meio de nós, não precisava fazer jejum, porque Jesus estava com os discípulos. E aí então o próprio Jesus vai dizer isso, né? Acaso eles podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Foram convidados para o casamento e não vão comer nada? E aí o próprio Jesus vai dizer: na hora que esse noivo for tirado do meio deles, aí sim eles jejuarão. E aqui é essa realidade para que nós tragamos para a nossa vida. Hoje sim nós precisamos fazer jejum, hoje sim nós precisamos mortificar o nosso corpo, para que nós possamos estar nessa realidade que o Evangelho nos apresentou. Por quê? Porque o noivo já não está mais no meio de nós, fisicamente, tá bom? Fisicamente Jesus já não está mais no meio de nós, mas aqui nós somos então convidados a olharmos para a nossa vida hoje e também nos questionarmos: será que nós estamos realmente vivendo aquilo que Deus, o nosso Senhor Jesus, pediu para cada um de nós? E assim, meus irmãos, essa palavra hoje revela que nós devemos ter essa consciência de que, estando na presença de Jesus, nós agora somos chamados a termos essa nova realidade. E aí lá no finalzinho do Evangelho vai dizendo assim, Jesus vai contar uma parábola para explicar melhor aquilo que ele estava dizendo.
Pode-se colocar um remendo novo numa roupa velha? Se você tirar um remendo novo de uma roupa nova e colocar numa roupa velha, combina? Claro que não. E aí depois o nosso Senhor também vai dizer, você pode pegar vinho velho e colocar em odres novos? Não, porque o vinho velho é mais forte, é mais encorpado. Então, essa realidade o próprio Jesus está dizendo para que nós prestemos atenção nisso e tomemos consciência, porque virão dias em que o noivo será tirado do meio deles, então, naqueles dias, eles jejuarão. Por isso, meus irmãos, que hoje nós somos chamados a termos essa experiência com Cristo Jesus, para experimentar em nós essa vida transformada a partir daquilo que Ele nos deixou. Que Deus então nos abençoe, nosso Senhor Jesus possa abrir o nosso coração e fazer com que a graça do seu Espírito esteja sobre nós. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e vivamos sempre na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.